vamos começar a minha live. Hoje nós temos um assunto muito interessante para a gente conversar. Nós vamos falar hoje sobre namoro abusivo, né? Como a gente evitar que as nossas meninas caiam nessa cilada. Então, esse é o tema da nossa conversa, namoro abusivo, né? O que a gente pode fazer para poder evitar que as nossas meninas caiam nessa situação, né, tão terrível, né, que é o namoro abusivo. Boa noite, boa tarde, Lu. É verdade. A tarde, não sei se sou eu, mas eu acho que a tarde aqui em Maceió, pelo menos, está maravilhosa. Obrigada aí pelo elogio. Boa tarde, Alexandra. Acho que é Alexandra, né? Então vamos lá, gente. Vamos tentar entender esse assunto, conversar, né? Ver primeiro o que é, né, esse namoro abusivo. Mas antes de explicar para vocês o que é um namoro abusivo, né, eu sempre gosto de deixar claro por que eu estou trazendo esse assunto e né, por que ele vai fazer parte dessa nossa conversa. Porque essa é uma conversa que eu faço com vocês para a gente falar sobre sexualidade com os nossos meninos e as nossas meninas. E falar de namoro abusivo é falar de sexualidade, é preparar nossas meninas para um relacionamento. Como a gente vai ver aqui, vocês podem até dizer, poxa, Lena, mas ainda estão na puberdade ainda não namoram. É verdade, na puberdade ainda não namoram. Mas desde antes da puberdade, nós, como mães, como pessoas que somos significativas na vida dos nossos filhos, nós estamos influenciando e moldando nossos meninos e as nossas meninas em relação às nossas expectativas, em relação ao que a gente pensa sobre, né, como eles deveriam ser como meninos, como meninas, num relacionamento. E isso a gente vai passando no nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem percebe. Não é numa conversa formal apenas que a gente educa os nossos meninos e as nossas meninas sexualmente, mas nesse nosso cotidiano. E nesse cotidiano a gente está aí passando modelos que a gente mesmo sem saber, a gente pode não estar contribuindo ou até mesmo prejudicando, né, o olhar da nossa menina em relação a um relacionamento sem que a gente saiba. E é isso que eu quero conversar com vocês. É isso que eu estou trazer aqui para vocês hoje, para a gente poder, conversar a respeito dessas questões e poder proteger os nossos meninos e as nossas meninas. Então, nessa conversa de hoje, o nosso tema é namoro abusivo, como evitar as nossas meninas, que as nossas meninas caiam nessa cilada. Quem ainda não me conhece, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade e tenho aqui os meus canais no YouTube, Facebook, né, e o Instagram, onde eu converso com vocês todos os dias através dos meus vídeos, e às quintas-feiras a gente conversa ao vivo. Então vocês podem fazer perguntas, vocês podem comentar, enfim, é para a gente conversar, é para a gente aproveitar esses momentos que vocês estão comigo aqui ao vivo com vocês, para a gente ir esclarecendo aquilo que está nos atormentando e prejudicando, né? Prejudicando a nossa conversa com os nossos meninos e as nossas meninas. Então vamos lá. O que é namoro abusivo? Então, o namoro abusivo é aquele conjunto de comportamentos e práticas que acabam invadindo, né, constantemente o espaço do outro. Ou seja, o espaço, aí no caso, o menino, né, o garoto invadindo o espaço da garota. E eu falo isso porque o namoro abusivo, ele é mais comum, já fica aí uma situação difícil, né? Mas ele é mais comum nas relações heterossexuais do que em outro tipo de relação. E isso porque esse namoro abusivo, ele está muito ligado àquela questão que a gente conversou algumas semanas atrás, da masculinidade tóxica, né? Está muito ligado àquela cultura do patriarcado, aonde os homens,
eles acreditam, né, e foram criados para isso, que eles mandam e as mulheres obedecem. Então, é aquela relação, né, de poder e submissão que a gente vê muito acontecer nessa relação de gênero entre homens e mulheres, principalmente no relacionamento afetivo, principalmente no relacionamento sexual. Então, veja, é por conta disso que eu estou trazendo esse tema aqui para a gente conversar. Então, toda vez que num relacionamento a pessoa, claro, aqui é mais comum no relacionamento entre homens e mulheres e mais comum que esse comportamento invasivo, não é, seja muito mais por parte dos homens do que das mulheres, mas isso não quer dizer que não aconteça nos relacionamentos homossexuais e que não aconteça, né, da mulher para com o homem. Tudo vai depender, né, da forma como cada um se enxerga dentro dessa relação e da forma como a gente foi moldado, né, foi educado para ver a relação com o outro. Então, daí por que a gente precisa entender melhor esse relacionamento abusivo e poder ajudar os nossos meninos e as nossas meninas nem a viver um relacionamento desse e nem a provocar um relacionamento desse. Embora o meu foco hoje seja em não viver um relacionamento como esse, né? Então, toda vez que uma pessoa ela é impedida de tomar as suas próprias decisões, ela é impedida, né, de ser quem ela é impedida, né, de fazer o que ela faz, ela está sofrendo aí um relacionamento abusivo. Então, gente, os tipos de relacionamento abusivo que a gente conhece... deixa eu só ver aqui que a Sandra, antes de eu falar aqui nos tipos de relacionamento abusivo, deixa eu dar prioridade aqui às colocações de vocês. A Sandra colocou aqui que ela tem uma filha de 11 anos. Deixei a minha filha de quase 11 anos namorar com um menino de 12. Ela é muito esperta. Se eu não deixasse, ela ia namorar escondido. Será que estou errada? Oi, Sandra, não, você não está errada. Se a sua filha queria namorar e está namorando, é porque ela iria namorar de qualquer jeito mesmo, né? Então, a gente sabe que não é proibindo que a gente vai resolver a situação, mas sim trazendo para perto. Até porque ela está se relacionando também com um garoto de 12 anos. E o garoto de 12 anos pensa mais ou menos como ela. Então, veja, não há aí uma discrepância não há uma discrepância nas intenções. Eles estão mais ou menos, não é? Eu posso até dizer que eles estão na mesma faixa de interesse e, portanto, ela é possível dela poder se defender muito bem, obrigado, de qualquer investida que ele dê e que ela não se sinta preparada, né? Desde que ela, obviamente, seja uma garota que tenha aprendido, né, a se defender. Mas, como você disse que ela é muito esperta, eu acredito que sim. Então, veja, não tem nada de errado em você concordar. O que não pode, né, é a gente proibir simplesmente, em vez de puxar para perto. Porque na hora que você puxa para perto, você vai ver exatamente o que é esse namoro, né? O que é que eles estão fazendo, como que eles se relacionam. E você, então, vai poder ajudá-la, tá? Aqui o pênis, hora do banho, é normal ficar duro? Sim, é possível, porque quando você vai lavar, quando o garoto vai lavar o pênis, ele pega nesse pênis, ele toca nesse pênis, e ao tocar nesse pênis, o que vai acontecer? Ele vai ter uma reação, e a reação que ele tem é de ficar endurecido, é de ter uma ereção. Então, é possível, sim, ter uma ereção, né? Na forma, dependendo da forma como o garoto pega nesse pênis, é possível, sim, dele ter essa ereção, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar ao assunto. Então, estava falando para vocês dos tipos de abusos, né, que podem acontecer. Então, os tipos mais comuns de abuso que a gente vê acontecer é o abuso social, né? Como que é esse abuso social? O abuso social é aquele que o namorado, né, é um tipo do namorado que impede que a garota, ela, sabe,
continue saindo com os familiares, que ela dê mais atenção para os familiares, ou então que ela, sabe, queira encontrar as amigas, ou queira encontrar os amigos, ou começa a proibir que veja determinada amiga ou determinado amigo em particular, ou, sabe, sempre que ela diz que vai ficar em casa, que vai, ou que vai na festa de alguém da família, essa pessoa acha chato, acha ruim, e briga, e fica com raiva, não é? Então, veja, esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento que vai limitando e vai deixando com que essa garota não se sinta à vontade na forma como ela se relaciona com seus amigos e com seus familiares. Então, esse é o tipo de abuso que a gente chama de abuso social. Existe um outro tipo de abuso que é o abuso emocional, que é aquele da chantagem, né, que faz chantagem emocional. Então é aquela pessoa que faz com que o outro, né, se sinta inferior, faz comentários que, sabe, desqualifica. Então, por exemplo, ela tá lá toda bonita, se arruma toda, né, e vem toda feliz, se achando, e o namorado vai e fala: ué, para onde é que você pensa que você vai, né? Você tá arrumada para ir para um baile, né? Ou você tá arrumada para ir, então diz lá um lugar que seja totalmente fora como é que diz? Fora da situação. E aí faz com que ela, poxa, por que eu tô assim tão extravagante, ou eu tô assim tão feia, ou eu tô assim tão inadequada? Que é exatamente esse sentimento que o abusador quer colocar. Um sentimento de que a pessoa está inadequada, que a pessoa, sabe, não sabe se vestir, que a pessoa está feia. Então, sabe, se ela dá uma opinião, se ela emite uma opinião sobre alguma coisa, ele diz que ela não sabe de nada, que, sabe, cala a boca, você não entende disso, né? Você não sabe de nada. Então, esses tipos de comentários fazem com que essa garota, sabe, se sinta confusa sobre os seus pensamentos, sobre aquilo que ela pensa, né? Agora que eu estou ouvindo aqui, tem uma serra trabalhando bem aqui pertinho de mim. Espero que esteja dando para vocês ouvirem bem o que eu estou falando. Ou então, sabe, essa pessoa, ela vai insultar, vai culpar, então, sei lá, vão para uma festa e ela dá um endereço e aí ele, sabe, resolve encurtar o caminho, e aí quando resolve encurtar o caminho, fala que foi por conta dela, foi ela que deu o endereço errado. Ou então, enfim, gente, é aquelas coisas que a gente sabe que é muito comum, né, de acontecer, que é muitas vezes da menina falar, da mulher falar, e o homem não levar em consideração aquilo que ela falou, ou então desqualificar aquilo que ela está dizendo. Então, veja, essa é uma situação muito, muito difícil, né? Que faz com que essa garota, ela se sinta muito mal com aquilo que está acontecendo, ou seja, mal com ela mesma, como se ela fosse a culpada daquele tipo de situação, né? E outras vezes chega a fazer mesmo chantagem emocional. Ah, se você não fizer isso, eu, sabe, vou entender que você não gosta mais de mim, como eu disse na live passada. E uma dessas chantagens emocionais, que é mais comum de acontecer, é exatamente aquela chantagem da primeira vez. Você não quer ter a primeira vez comigo? Você não quer transar comigo? Então você não me ama, né? Então me dê uma prova de amor e transa comigo, porque assim eu vou conseguir entender que você me ama. Agora, se você não transa, então eu me sinto livre para transar com outras pessoas e a culpa é sua. Então ainda coloca a culpa na garota. Então esse é o tipo do que a gente chama de chantagem emocional. E por fim não. A terceira forma, né, de abuso é o financeiro, é aquele, né, que é mais difícil de acontecer nessa idade deles, mas que é aquele abuso financeiro, que se controla tudo que ele gasta, se controla o que ele faz, e que muitas vezes, gente, nós como mães, a gente acaba
em vez de ajudar os nossos meninos e meninas, por exemplo, quando a gente dá uma mesada, a lidar com o seu dinheiro, a gente acaba controlando tanto que faz com que as nossas meninas não aprendam a lidar com esse dinheiro. E isso faz com que elas muitas vezes, na hora que for se relacionar quando adulta com alguém, essa garota, ela acabe, né, não sabendo, nem percebendo, né, que era tão normal, tão comum quando isso aconteceu, que ela acaba, como é que diz, não sabendo como lidar com isso, acaba achando que é normal, né? Que faz parte, que é assim mesmo. Só vem se dar conta quando já estiver se sentindo oprimida com esse tipo de situação. Então, gente, é importante que a gente esteja atento ao como que a gente vai lidando, porque eu estou falando com vocês aqui dentro de um relacionamento afetivo, mas antes deles viverem um relacionamento afetivo, a gente vai ver que isso pode acontecer no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia que a gente está ali, claro, não é dentro de uma situação, como é que diz? Afetiva, né? De parceria com outro, de um namoro, mas as experiências que a gente vive no nosso dia a dia, em casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, a forma como a gente é ensinada a lidar com dinheiro, com a questão do nosso emocional. Então, se, por exemplo, se essa criança convive numa família onde ela é desqualificada o tempo inteiro, que ela fala não tem significado, onde se manda ela calar a boca, diz que criança não sabe de nada, que ela não sabe de nada. Então, essa criança vai aprendendo que isso é algo que faz parte, é ela que é ruim, entendeu? É ela que não sabe, e não o outro que está abusando da sua condição de poder. Então, veja, essas questões que a gente precisa estar atento nos nossos modelos, no nosso dia a dia, na forma como a gente lida. E, por fim, tem também o abuso sexual, que a gente já, inclusive, tem lives minhas específicas só sobre abuso sexual, por isso eu nem vou entrar tanto nessa seara, mas para a gente poder entender, não é só aqui, que o abuso sexual também pode fazer parte desse relacionamento, como, por exemplo, não é? Esse abuso emocional da primeira vez também é um abuso sexual. Então, a gente vai ver que numa forma de abusar, num jeito, ao abusar, a gente pode estar sofrendo por várias formas, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Então, as nossas meninas podem ser constrangidas a fazer coisas sexuais que elas não estão afins, que ela não deseja, e ela ser vítima desse tipo de situação, que é um dos grandes medos que eu vejo nos pais. Poxa, Lena, o meu maior medo da minha filha decidir ter a sua primeira vez é ela fazer essa decisão sem que ela esteja se sentindo pronta, como é que diz? Se sentindo preparada para esse tipo de relacionamento. Então, algumas vezes, as meninas embarcam mesmo nessa experiência sem ainda querer. E isso não pode acontecer. Não é? Um relacionamento sexual, para que ele seja prazeroso, ele tem que acontecer com consentimento. E esse consentimento não pode ser só da boca para fora ou na intenção de satisfazer o parceiro, mas sim porque ela sentiu, porque tá dentro dela esse desejo. A mesma coisa eu também falo para os meninos. Os meninos também precisam ser preparados para lidar com essas situações, para que eles saibam também se defender. Porque também podem ter meninas abusivas, também podem ter namoradas que, exijam ou queiram mais do que aquilo que ele pode dar naquele momento. E eles precisam saber se defender, eles precisam saber identificar e saber se proteger desses tipos de situações. Então, esses são os tipos, né, de abuso que a gente conhece. Deixa eu só ver aqui no YouTube, que tem situações aqui que foram colocadas. A Priscila colocou chantagem emocional para trans. Dá para ouvir sim, a chantagem emocional. Ah, que bom.
que agora eles deram uma parada aqui nessa serra, então ficou mais tranquilo para a gente conversar. Espero que não voltem. Já vi casos que a menina ficava regulando tanto que o menino ia comer porque ele estava pagando péssima. Não entendi, Priscila. Que a menina ficava regulando o que o menino ia comer porque era ela que estava pagando ou porque era ele que estava pagando, não entendi. A menina transando por pressão dos amigos e pessoas mais velhas. Essa é uma outra situação, né? Os meninos que são mais pressionados, né, a transar com pressionado por pessoas mais velhas, e as meninas são muitas vezes pressionadas pelo próprio grupo. Mas pode ser pressionado também pelo namorado, né? Pode ser pressionado pela pessoa com quem ela está se relacionando, né? Aí já é uma outra situação que não é o namoro abusivo, né? Que é o nosso foco hoje da nossa conversa. Mas são situações que também podem acontecer. Mas quando a gente conversa com a nossa filha sobre namoro abusivo, quando a gente fala desse tipo, né, de pressão, de chantagem, se você não fizer isso, você não pertence mais ao grupo, se não fizer... A gente, sabe, conversar, é como eu falo, né, com as minhas alunas do Papo Firme, e que eu trago sempre aqui para vocês também. É importante a gente desenvolver o senso crítico dos nossos filhos. É por isso que eu criei o Papo Firme, né? O Papo Firme tem esse propósito de ajudar a gente a conversar de tal forma que a gente desenvolva o senso crítico. E aí as nossas meninas e os nossos meninos vão poder avaliar se aquilo que estão pedindo para ele vale a pena ou não eles fazerem. E aí, de acordo com o que eles estiverem percebendo neles, é que eles vão poder se posicionar de uma forma saudável. Então, daí a importância da gente conversar com eles sobre sexualidade. Quem está aí no Instagram e tiver interesse em conhecer o Papo Firme, está aí na minha bio, tem um link, né, para o Papo Firme. E tem também esse meu primeiro vídeo que está aí, eu nunca sei o nome que diz, que está aí com essa pinçado, né? E nesse vídeo eu falo sobre o que é o Papo Firme. E tem também aqui, eu coloquei aqui para quem está no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu coloquei aqui nos comentários o link para vocês saberem mais sobre o Papo Firme, tá? A Keila colocou, e a mulher casada com um homem que aceita outra mulher no relacionamento a ponto de morarem juntos, mesmo não se sentindo confortável nesse contexto. Aí é ruim. Tem pessoas, né, que é o chamado trisal, que as pessoas convivem, moram juntos, são ou 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, ou 3 homens, ou 3 mulheres, enfim, a composição que seja do interesse deles, mas há um consenso, há um acordo, há um consentimento. Os 3 aceitam aquele tipo de situação confortavelmente. Agora, quando a pessoa não aceita esse tipo de relacionamento, então aí é bom se olhar, é bom se posicionar, porque se hoje está satisfazendo ao outro e sofrendo, isso vai afetar a sua condição de saúde psicoemocional e do seu próprio relacionamento. Então hoje uma coisa que parece que dá para aguentar, depois não aguenta. Sabe? Porque se você não consente, se isso não é algo que tem um consentimento, esse fato de não ter o consentimento vai prejudicar as relações, né? Então essa pessoa vai sofrer, essa pessoa vai ter problema de saúde, vai ter... Gente, pedir para ter doenças, né? Para não ter uma vida saudável. Porque a vida saudável não é só a ausência de doença física, é também a doença emocional. E isso vai causar uma doença emocional, sim. Você tem certeza que amanhã não vai esperar fazer os 18 anos para transar? Peraí, deve ter tido alguma coisa anterior aqui da Sandra que eu perdi.
que amanhã não vai esperar fazer os 18 anos para transar. Exatamente. Hoje em dia é muito difícil esperar os 18 anos para transar, viu, Sandra? Em geral, essa primeira vez, ela tem acontecido. Essa primeira vez ela tem acontecido aí em torno dos 15, 16 anos. Claro, varia de menina para menina, de menino para menino, isso não é uma coisa obrigatória. Você também vai ver garotos e garotas que vão ter sua primeira vez aos 18, outros aos 20, ou seja, não tem uma idade certa. Agora, hoje eles têm muito mais facilidade de poder vivenciar esses relacionamentos e, portanto, precisam estar preparados para quando decidirem, né, decidir, sabe, de coração, decidir de pensamento, decidir com bom senso, né, decidir de uma forma responsável. É isso que a gente, né, almeja para os nossos meninos e as nossas meninas. A Rosimeire colocou aqui, quando vai sair o seu livro? Oi, Rosimeire, eu estou escrevendo ele, mas ainda está no comecinho, Rosimeire. Eu acho que só lá pelo final do ano, começo do outro, mas eu quero crer que até o final do ano eu termino de escrever. Mas ainda tem chão, ainda tem chão para ele. Escrever um livro é uma coisa bem complexa. Eu já tenho um livro escrito que me deu bastante trabalho e eu tinha esquecido o trabalho que dá escrever um livro. E eu achei que, como eu já tinha muito conteúdo, ia ser mais fácil, que ia mais rápido, mas não é bem assim, né? Eu tenho que ir em busca das minhas referências bibliográficas, das pessoas que me inspiraram e colocar para vocês de uma forma coerente, né? Quando a gente está falando, fica de uma forma coerente, mas o falar é mais tranquilo para mim, mas na hora de escrever é um pouquinho mais complexo. Mas vai sair, aguarda que vai sair. Mas se quiser ir adiantando, vai lá e dá uma olhada no curso, porque no curso o livro vai ser o conteúdo do curso. Bom, então, gente, como eu estava falando, esse é o tipo da violência, né, que costuma acontecer e, como eu disse, costuma acontecer mais nos casais heterossexuais e mais, né, por parte do jeito de ser dos homens. No entanto, como eu falei, isso não quer dizer que não aconteça em outros tipos de relacionamentos e que não aconteça da parte da mulher para com o homem. Também pode acontecer. Até porque, gente, muitas coisas que acontecem, muitos desses comportamentos que acontecem, eles são tão sutis, eles estão tão presentes nessa cultura machista que a gente, sabe, traz com a gente, sabe, há milhares e milhares de anos e que está ali no nosso dia a dia e que só se a gente, sabe, for chamada a atenção é que a gente percebe que a gente está alimentando um tipo de comportamento que a gente mesmo abomina. Então, eu vou trazer para vocês daqui a pouco, vocês vão ver, né, alguns desses comportamentos que, sabe, a gente lida com eles de uma forma como se isso fosse natural, do comportamento masculino ou do comportamento feminino, e não é. Isso foi uma coisa construída, sabe, que não cabe mais, que a gente não tem que suportar e a gente não tem que aguentar, e muito menos temos que ensinar as nossas meninas a dar continuidade a esse tipo de situação, né? E isso, gente, a gente faz com elas desde quando elas nascem. A gente tá ali no nosso dia a dia, passando valores, expectativas, modelos, né, que muito antes deles começarem a namorar, eles já estão absorvendo esse jeito de ser, de sentir, porque é na família, principalmente, que eles aprendem, né, como se sentir em relação ao seu corpo, como se sentir em relação ao sexo, como se sentir em relação à sexualidade como um todo, né? A gente aprende a ser, né, e quem ser na família. Então, esses aprendizados, né, a Esther Perel, ela costuma dizer que esse aprendizado que a gente tem na família é o dote,
né, de amor adulto que a gente leva com a gente. Então eu adoro, né, essa coisa do dote. É a herança familiar que a gente está carregando e que vai interferir no nosso jeito de ser, no nosso jeito de amar quando a gente se torna adulto. Então isso é muito importante que a gente esteja ligado nisso, porque sem querer, sem saber principalmente, né, a gente está passando esses valores, a gente está criando esse dote e dependendo da forma como a cultura que a gente passa para os nossos filhos, os valores e as expectativas, esse dote vai ser um dote bom ou ruim para ele ou ela se relacionar quando estiverem namorando, né? Então faz parte, né, do amor adulto que essas experiências que a gente aprende principalmente na família. Não é só na família, na escola, na rua, com a mídia, com tudo isso vai ajudá-los a ser. Mas nós, como familiares, nós como pai, como mãe, como avó, como tia, como madrinha, como, sabe, uma pessoa que é significativa para eles, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, vai ter bastante importância, né? E eles muitas vezes, né, vão se sentir. Então, se a gente tem aquela cultura de que, sabe, a garota obedece, de, sabe, se você é uma mulher, uma esposa, que é o seu marido que manda, tudo que ele pede você faz, e não faz porque você tem prazer em fazer aquilo para ele, porque a gente pode fazer as coisas que o nosso marido pede, que o nosso namorado pede, desde que aquilo nos dê prazer em fazer, porque a gente gosta de fazer aquilo. Agora, se você faz lhe constrangendo, se você faz lhe machucando, mas mesmo assim você faz porque você não quer brigar, porque você quer que o outro fique bem, aí você está criando uma situação, né, terrível, como é essa, por exemplo, que eu falei da história da garota transar, mesmo quando ela não se sente pronta, e pior, ainda se sentir culpada se por um acaso ela não transa com esse namorado e esse namorado acaba transando com outro, porque é isso que ele vai dizer, foi por sua culpa, foi você que me forçou a procurar outra pessoa. Será que a gente ouviu esse tipo de situação? A gente está cansada de ver, né? Ver nas novelas, ver nos filmes, ver. E isso é cultura, gente. É a cultura do dia a dia, que os meninos vão assimilando, que as meninas vão assimilando. E se a gente, que é importante, não desconstrói isso, isso vai passando e elas passam a acreditar de fato, tá? Então, e isso a gente precisa trabalhar com ela, essa conversa, né? Quando eu chamo a atenção para uma conversa com púberes, é porque quando a gente se apaixona, aí não é mais hora da gente conversar sobre isso. Você pode até conversar sobre isso, mas você não vai conseguir fazê-la enxergar nesse momento que elas estão apaixonadas. E por quê? Já já eu falo para vocês. Deixa eu só ver aqui o que foi que a Elisângela colocou. Como abordar com uma filha caso se envolva em uma relação sexual? Pois muitas vezes elas não ouvem os pais. Oi, Elisângela. Muitas vezes, de fato, elas podem não ouvir a gente. Mas, né, como eu coloco aqui para vocês sempre, também às vezes a gente não consegue se fazer ouvir por elas, né? Então, elas não querem ouvir ou não vão ouvir porque não é o que está no desejo dela, né? E aí, muitas vezes, elas vão tomar essa decisão porque a gente veio falar quando já estava namorando, quando já estava apaixonada. E aí não escuta mesmo. Não é a sua filha, eles não vão escutar. Porque quando a gente está apaixonada, que é isso que eu dizer para vocês, quando a gente está apaixonado, né, o desejo da gente é estar o tempo inteiro do lado daquela pessoa. Principalmente quando a gente é adolescente, que a gente não tem filtros, que a gente está começando, né, a viver as nossas experiências. Então o desejo e a vontade é estar o tempo inteiro com o namorado. É só fazer aquilo que o namorado quer que ela faça. É só, sabe, atender ao desejo desse namorado,
né? A vida não faz sentido se a gente não está perto da pessoa amada. Isso quando a gente é adulto, agora você imagina quando a gente é adolescente. Principalmente quando a gente está começando a viver essas experiências. Então, a gente conversar com as nossas meninas e os nossos meninos antes deles se apaixonarem, é isso que vai ajudá-los a, mesmo que se apaixone, a enxergar, opa, tudo bem, tá com ele, é legal, é gostoso, né? Eu tô afim mais de estar com ele. Agora, com esse tipo de situação, não. Ele me tratando mal, isso eu não gosto, isso eu não vou admitir. Tá com ele, mas sabe, ele não quer que eu fique com a minha família, ele não quer que eu fique com os meus amigos. Poxa, ela vai conseguir mais cedo discernir que ela está vivendo uma situação que pode ser uma situação abusiva, né? Enquanto que quando a gente não prepara, a gente não conversa antes, ela só vai perceber isso quando isso de fato estiver lhe incomodando muito. Quando de fato chegou no nível, sabe, que ela não consegue conviver com essa pessoa. E aí pode ser tarde. Aí pode ser uma situação mais complicada, né? Porque aí ela pode já ter perdido o amor próprio. Tem mulheres, né, que só vai perceber isso, mesmo adulta, só vai perceber que está vivendo uma situação abusiva quando perdeu o emprego, perdeu os amigos, perdeu a família, perdeu tudo. E aí vai, puxa, acho que tem alguma coisa errada aqui comigo ou aqui nessa relação. E aí é que vai se perceber numa situação que não é saudável, né? Numa situação que está criando um desconforto terrível para ela. Então, é isso que a gente quer evitar. E que a gente precisa preparar para que ela consiga identificar antes que essa situação aconteça. Então, que ela saiba perceber, por exemplo, o ciúme, né? O cara ciumento, muito ciumento, que não deixa ela fazer nada, que não deixa ela estar com ninguém, que não sabe ter ciúme da roupa, ter ciúme de com quem ela conversa. Poxa, né? Isso não é coisa de quem ama. Então, se ela está numa família que entende que ciúme é coisa de quem ama, não, se ele não tem ciúme é porque não te ama. Sabe, eu lembro quando eu namorava, adolescente, eu nunca tive namorado ciumento. Todos os meus namorados nunca foram ciumentos. E eu sofria com isso. Porque todo mundo dizia, não, se ele não é ciumento é porque ele não te ama. Então, veja, as mensagens, e na verdade eu era uma felizarda. Eu estava convivendo com gente saudável, né? Eu estava ali do lado de pessoas que me queriam, sim. Mas não precisava me querer desse jeito. Não precisava me querer me podando, nem me controlando, nem, sabe, me impedindo de estar em relação com outras pessoas. Então, o ciúme, dependendo da forma como a família enxerga o ciúme, da forma como ela vai entendendo o que é o ciúme, ela pode discernir diante de um ciúme que ela vê que, opa, sabe, que ele fique triste, que ele não gosta de determinadas coisas, beleza. Agora, sabe, ter situações que começam ali privar, né, das suas próprias escolhas, como a gente vai ver aqui, não, isso não é saudável, né? Ele querer ter o controle de tudo que ela faz, e aí a gente achar, não, ele quer ter o controle porque se interessa por ela. Então, uma pessoa que foi amada em casa, né, com um amor muito possessivo, aonde os pais controlavam passo a passo, tintim por tintim, né, e muito em cima, e pode ser que veja essa relação do namorado como uma relação de interesse por ela. Agora, se ela vê que isso daí está impedindo ela de crescer, está impedindo ela de ser, essa relação já não é uma relação saudável. Então, ela precisa aprender. Por exemplo, o afastamento dela de outras pessoas. Muitas vezes a gente diz, não, é porque ele está querendo você só para ele, não é? Ou aquela família que fica com ciúme quando a filha ou o filho, sabe, vai sair com os amigos, ou prefere estar com os amigos naquele momento do que com ela. Gente, isso são mensagens que a gente vai dando de, sabe, olha, não estou respeitando o teu espaço. Né? Então a gente está invadindo o espaço dos nossos filhos. E se a gente convive numa criação onde a gente está o tempo inteiro invadindo os espaços, nessa hora vai ser mais difícil da sua menina, sabe, perceber que aquele garoto está invadindo os espaços dela. Então é importante que a gente fique, sabe, atento a mostrar para as nossas meninas,
sabe, o que ela gosta, como a gente vai ver daqui a pouco. Como é que ela gosta? Como é que ela quer ser gostada? Né? E com isso ela vai percebendo que ele não tem o direito de invadir a privacidade dela, que ele não tem o direito de fazer chantagem, que ele não tem o direito de ficar, sabe, invalidando os sentimentos dela. Se ela diz que está triste, ele tem que respeitar. Se ela está alegre, ele tem que respeitar. Né? Se ela está confusa, não dizer, não, você não sabe de nada, você não sabe o que você sente. Isso é enlouquecedor. A gente não pode fazer, nem nós como pais podemos fazer isso com nossos filhos, nem o relacionamento, né, afetivo com a outra pessoa tem o direito de fazer isso com as nossas filhas. Né? Então, senão, o que vai acontecer? A gente vai esperar partir para a violência? Né? Vai esperar, essa garota vai esperar partir para a violência para poder ela entender que ela está num relacionamento que não é saudável para ela? Não, isso não pode acontecer. Ela tem que ser preparada para muito antes, se ela por um acaso caiu nas garras de uma relação que é uma relação abusiva, muito antes de chegar nesse ponto, ela precisa sair dessa relação. Ela precisa entender que ela não está numa relação saudável. Ou ir colocando os limites no outro para que o outro não invada o seu espaço. Porque muitas vezes é isso que também acontece. A gente não coloca o limite e vai deixando, e também o outro, né, foi educado para ir invadindo, vai invadindo. Então a gente tem que preparar as nossas meninas. Opa, bota o limite. Se você quer continuar nessa relação, saiba botar limites, né? Saiba que você tem os seus direitos. Então a gente precisa ajudá-las a entender que ela tem direitos sim. Né? E uma das coisas que a gente precisa fazer de cara é não normalizar essa relação de poder do homem sobre a mulher. E que a mulher tem que ser submissa e que o homem tem todo o direito sobre ela. Então, essa forma de olhar não é só a gente ter a consciência, mas é da gente também agir assim no nosso dia a dia. É da gente também se colocar como mulher no nosso dia a dia de uma forma que não é submissa, de uma forma que a gente entende os nossos direitos, que a gente sabe, né, que a gente sabe preservar o nosso espaço. E é isso que as nossas meninas vão aprender com a gente. A Rose colocou... Não, a Rose está aqui. Acho que ela entrou e aí está entrando aqui uma solicitação. Então, gente, vamos empoderar as nossas meninas. Vamos, sabe, fazer isso através, né, desses fatores que, sabe, a gente olha para as nossas filhas e diz assim, de que jeito você se sente feliz? Então, olhando para a felicidade dela, de como ela se sente feliz, que a gente vai poder empoderá-la. Então, eu gosto muito do Clóvis de Barros. E o Clóvis de Barros, uma vez, ele trouxe uma palestra dele que falava exatamente sobre, né, o que é a felicidade. Né? E ele trouxe quatro filósofos. Né? Então, ele trouxe Aristóteles, Jesus, trouxe o Spinoza e trouxe Rousseau. E é a partir desses 4 pontos que eu acho que a gente pode ajudar as nossas meninas a enxergar e a se precaver de um relacionamento abusivo. Né? O primeiro deles que é o de Aristóteles, que é um dos que eu mais gosto, né? A gente se sente feliz quando a gente, sabe, sente que a gente deu o melhor da gente naquela situação. Que a gente deu, sabe, que a gente se sente, fez o nosso melhor, Rose, você é de Alagoas? Prazer, sou também daqui. Não só sou, como agora moro aqui em Alagoas, né? Moro aqui em Maceió e em Marechal Deodoro. Então, o primeiro ponto é fazer com que as nossas filhas percebam o que faz ela feliz. Então, uma dessas coisas é a gente, né, dar o melhor da gente, é a gente, sabe, ter conhecimento, a gente, sabe, ter excelência no talento que a gente tem. Então, descubram
Qual é a aptidão da sua menina ou do seu menino? Ah, ele tem facilidade para línguas, ou ele gosta de línguas, ou ele gosta de esporte, ou ele gosta de música, ele gosta ou ela gosta de cozinhar, ela gosta ou ele gosta de estudar, de matemática, de português, de física, enfim, gente, vocês que estão no dia a dia com eles, valorize aquilo que os seus filhos gostam. Porque quando você valoriza, você levanta a autoestima. E levantando a autoestima dos seus filhos, eles vão poder lidar melhor, eles botam mais fé no taco deles. Eles não sabem, eles não têm tanta dificuldade nas suas relações com o outro. Então, sabe, promova o conhecimento sobre o corpo, conversem sobre sexualidade, sabe, mostre para sua menina, converse com ela sobre as dificuldades ou as dúvidas que ela está tendo naquele relacionamento, né? E o projeto de vida deles, e traga tudo isso para o projeto de vida deles. O que é que eles vão querer ser quando crescer? Claro, com 10, 11, 12 anos eles ainda não sabem, mas vocês vão olhando as aptidões e vocês vão reforçando. Poxa, você gosta tanto disso, gosta tanto de jogar, ou, sabe, bota na escola daquele esporte, vai assistir, aplaude, conta para as pessoas, incentiva. Isso é uma coisa importante da gente fazer para dar esse suporte, esse empoderamento para as nossas meninas e para os nossos meninos, né? Uma outra coisa é valorizar os amigos, né? E valorizar a família. Então, quando você valoriza aquilo que ele fez ou que ela fez na família, ou que ele está ali, poxa, que legal que você está aqui com a gente, como é bom estar aqui com você, e não ficar reclamando, que até que enfim, que você agora está aqui com a gente, né? Você só queria estar com o namorado e tal. Então, sabe, que legal que você está aqui com a gente, que bom que você, sabe, está participando. Então, valorizar quando participa e, ao mesmo tempo, não é? Antes desse namoro acontecer, valorize as amizades. Os amigos são as melhores coisas desse mundo, gente. A gente acha que a família também é, mas os amigos são preciosos. Os amigos são coisas, sabe, são pessoas que a gente escolhe. Então é muito importante que a gente valorize. Então saiba que esses amigos vão ter uma importância nessa hora, quando ela estiver num relacionamento abusivo. Porque na hora que privar, se ela tem uma convivência que ela gosta com seus amigos, ela vai, sabe, perceber na hora, opa, isso aqui não tá bom. Deixar de ver meus amigos, pô, nem minha mãe me proíbe de ver meus amigos, por que agora, sabe, ele vai me proibir de ver os meus amigos? Então, fortaleça essas amizades, leve para casa de vocês, conheça, sabe, dê esse suporte, porque isso vai ajudar bastante. Uma outra coisa, não é? Ah, eu esqueci de dizer, né? Esse daí é do fortalecer as amizades, né? Que é aí vem do pensamento de Jesus, que ele diz, né? Que é quando a gente percebe que o outro vive melhor do que ele viveria se a gente não existisse para eles. Então, o fato dela estar existindo, né? O fato dela estar existindo nessa relação com os amigos, ela percebe que estar com aqueles amigos, a vida dela se torna muito melhor do que quando ela não tem os amigos. Então, daí essa importância dos amigos. Então, daí a importância, né, da gente se relacionar com os outros, da gente ter essas amizades, porque a gente tem um papel de importância na vida dos amigos e os amigos têm um papel de importância na nossa vida que faz com que a gente não queira se privar disso, porque isso dá muito prazer para a gente, né? O outro vem do Spinoza, que diz que, sabe, você está feliz é você entender os seus sentimentos, aquele sentimento, né, que te bota para cima, aquele sentimento que te dá uma energia, aquele sentimento, sabe, quando alguém te elogia, você fala, poxa, que legal, né, o dia ficou mais azul, ou então que você vai ganhando, né, força e energia, motivação, resumindo, motivação para estar naquele lugar. E aí quando ela começa a perceber que nessa relação, em vez dela estar motivada, em vez de encontrar ser algo que vai lhe dar felicidade, prazer, vai ser algo pesado, vai ser algo, sabe, que, ai, nossa, vai reclamar disso, vai reclamar daquilo, ela começa a fazer essa diferenciação. Então vamos, sabe, dar, né,
condições da nossa menina, ela viver num ambiente onde ela perceba que ela tem motivação, que ela tem, sabe, ela tem alegria de viver, né? A outra questão que aí foi Rousseau quem disse, né, que uma outra coisa que nos deixa feliz é a gente ter a liberdade de escolha, sabe? A liberdade é um direito, as nossas meninas precisam ter esse conhecimento. Todas as pessoas precisam ter esse conhecimento. Liberdade é um direito, né? Uma característica humana. Então, a gente precisa ter liberdade de escolha. Se você é cerceado da sua liberdade de escolha, isso te faz mal, isso te adoece. É aquela história, não é, que trouxeram aqui agora de alguém que está vivendo um relacionamento a 3 e não aceita, ou seja, não está tendo a liberdade de escolha. Isso faz mal. Isso é muito ruim. Agora, saiba que você pode escolher. Claro, você vai ter perdas, provavelmente não vai ficar nessa relação. Mas você escolheu, você fez a sua escolha. Então, gente, é importante que as nossas meninas saibam que elas têm liberdade de escolha, que ela pode escolher e pode escolher ser quem ela quiser ser, estudar o que ela quiser estudar, estar com quem ela quiser estar, não é? Porque isso é da nossa natureza e é do nosso direito. Então, nada de ser cerceado, né? Ah, não, você não pode ser isso, você não pode. Claro, a não ser que seja uma situação de risco de vida, de risco, né, para a saúde dela, de risco para algumas situações. Então, aí a gente tem que intervir. Agora, quando não é esse caso, vamos trazer para perto, né, e fazer com que elas entendam que o outro não tem o direito de cerceá-la. Tem direito, não conhece, passa a conhecer, né? Não gosta, por que não gosta? Vamos tentar entender por que aquela situação está acontecendo, em vez de simplesmente proibir, né? Porque proibir não vai ajudar a resolver a situação, nem fazer com que as nossas meninas e os nossos meninos façam suas escolhas de forma assertiva. Minha filha tem uma amiga que é tóxica, já conversei muito sobre isso, agora vou deixar ela perceber. Exatamente, Sandra, não adianta você falar que a amiga é ruim. Você tem que criar condições para que ela perceba aonde que essa garota está sendo nociva na vida dela. Então, se você cria essa condição dela perceber aonde que essa garota está sendo nociva, questionando, né? É por isso que no Papo Firme eu trago exatamente o diálogo, um diálogo onde você questiona a sua filha, você pode provocar nela esse bom senso. Então, se você ainda não conhece o Papo Firme, vai aí, na minha bio tem um link, aqui o pessoal que está no Instagram, no Facebook, no YouTube, o link está aqui nos comentários, vai conhecer, né? Lá eu já dou bastante dica de como é que a gente faz essa conversa, né? Porque é conversando que a gente vai poder fazer com que as nossas meninas e os nossos meninos, eles desenvolvam esse senso crítico, e quando desenvolvem, nem abusam de ninguém, né? E nem se deixa ser abusado. E um exercício que está naquela cartilha do namoro abusivo, que foi feito pelo Ministério Público de São Paulo, tem um exercício lá que eu gosto muito, que é um exercício para ajudar os nossos filhos a preservarem o seu espaço, que é um exercício que fala assim, sabe, perguntar para eles, fazer com que eles olhem quais são as pessoas mais importantes que ele considera na família dele. Ou seja, ele e ela podem fazer esse exercício por eles mesmos, né? Vocês escreverem, né? Vou ler aqui as perguntas e depois quem quiser me manda um direct que eu mando essas perguntas para vocês por escrito, né? Então, que pessoas são mais importantes na família? Qual a amizade dele ou dela que é mais importante? No tempo que eles têm livre, o que eles gostam de fazer? Porque isso vai despertando refletir sobre essas questões. Porque na hora que se pega num relacionamento como esse, sabe, eu escrevi lá que eu gosto tanto de nadar, toda vez que eu falo que vou para a piscina, ou que eu vou para a praia, ou que, sabe, fica me cerceando, não pode, não vamos, sabe, o que está acontecendo? Então, começa aí, né, se questionando. Então, qual é o lugar preferido deles, né? Como ela se sente atraente,
né? Quando é que ela se sente atraente? Quando é que ele se sente atraente? E às vezes o namorado fala recriminando exatamente isso que a faz se sentir atraente, né? Se está nervosa, o que acalma? Quando que ela ou ele se sente que está, sabe, se destacando na escola? Qual que é o maior dom que ela acha que tem? Né? Qual que é a coisa que ela mais gosta de fazer, a coisa que ele mais gosta de fazer? Então, essas poucas perguntas já vai dando ao seu menino e à sua menina, sabe, uma possibilidade de refletir sobre, ei, qual é o meu espaço? Né? Porque à medida que vai respondendo essas perguntas, ela vai traçando o espaço deles. E é esse espaço que eles não podem deixar ninguém invadir, né? Principalmente deixar ser invadido num relacionamento afetivo. Porque aí ela deixa de ser ela, ele deixa de ser ele, para ser aquela pessoa com quem ele está se relacionando. E aí, diferente do que muitas vezes eles pensam, não é assim que eles vão gostar mais da gente, não é? Muito pelo contrário, a gente passa a ser uma cópia do nosso namorado, da nossa namorada, e passa a ser desinteressante. A gente é interessante porque a gente é quem a gente é, e não quem o outro quer que a gente seja. Então, vamos refletir sobre essas questões que podem ajudar nossas meninas e os nossos meninos a se darem melhor no relacionamento afetivo e não cair numa cilada como essa, que é a cilada do relacionamento abusivo. Gente, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Adorei que vocês participaram bastante, trouxeram comentários, perguntas, a opinião de vocês. Então, sabe, adorei essa participação e até quinta que vem. Grande beijo. Tchau.